Bom dia, pessoal. Meu nome é Enzo e hoje eu vou aqui, junto com a Jéssica, ela vai apresentar para vocês sobre o tema de terapia nutricional, dando continuidade ao nosso congresso. Ela vai falar para a gente sobre qual a sua importância no paciente crítico em unidade de saúde de emergência do SUS. O nome da nossa palestrante é Jéssica Assunção. Ela é nutricionista clínica hospitalar. Ela foi formada na Unisal, em Pernambuco, há 9 anos atrás, pós-graduada em nutrição clínica hospitalar, e ela atualmente está prestando serviço na unidade de pronto atendimento na UPA. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Olá, tudo bem, Enzo? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terapia nutricional, qual a importância no paciente crítico em unidade SUS de pronto atendimento. E aí eu já trouxe aqui os nossos principais objetivos, no qual a gente vai falar bastante, né? Primeiro eu trouxe aqui para a gente poder se familiarizar com a terapia nutricional, né? Da gente poder conhecer a terapia nutricional e conhecer a importância da terapia nutricional no paciente crítico, tá? Então, eu trouxe a definição mais recente sobre a mesma, no qual ela diz que a terapia nutricional ela é um conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou recuperação do estado nutricional do referido paciente por meio de nutrição oral, nutrição enteral ou nutrição parenteral. Que aí a gente vai estar realizando nesses pacientes que naquele determinado momento eles estão incapazes de atingir as suas necessidades nutricionais, tá certo? Então, aqui o que é que a gente tem? Em unidade de pronto atendimento, a gente utiliza mais a via enteral, né? A gente não usa a via parentérica, né? A gente não tem estrutura, e além de que é um recurso que ele é muito mais caro, então a gente conta com via oral, né? Com alguns suplementos, alguns módulos nutricionais, e a gente conta com a terapia nutricional enteral. Ao longo da nossa conversa, eu vou falar até um pouquinho sobre algumas dificuldades que a gente encara no dia a dia, tá? Então, vamos seguir aqui. O maior objetivo da terapia nutricional é de melhorar o status da nutrição do nosso paciente, evitar depressão nutricional, evitar perdas de massa muscular e impedindo a deficiência de macro e de micronutrientes. Então, essas palavrinhas, perda de musculatura, déficit nutricional, macro e micronutrientes, são algumas palavras que eu vou falar muito aqui a respeito, né? A gente vai falar muito, então, assim, vocês já vão se familiarizando com elas, tá? E não tem como a gente começar a falar de terapia nutricional sem a gente falar de avaliação do risco nutricional. Toda equipe multidisciplinar ela tem protocolos de avaliações, protocolos de triagem do paciente, né? A enfermeira tem a triagem para poder ver se o paciente tem alguma escala de lesão de pele. A fono tem triagem para diagnosticar ou rastrear disfagia. E assim sucessivamente, né? E para nós nutricionistas, nós contamos com a ferramenta que se chama NRS, que ela foi formulada por meio dos anos 2000, né? E ela já passou por uma revisão. A revisão mais recente é de 2002, no qual a gente consegue avaliar o estado nutricional do paciente, tá? A gente tem uma mini avaliação nutricional e a gente tem outros dados no qual a gente vai avaliando juntamente com o paciente ou acompanhante do paciente para a gente poder dar o nosso diagnóstico clínico e a partir da avaliação do risco nutricional a gente vai poder fazer a nossa conduta, né? A conduta não só do nutricionista, mas a conduta em equipe multidisciplinar, tá? E o que é que a gente traz aqui de risco nutricional? Quando a gente pensa em risco nutricional, a gente tem que imaginar que, primeiro, eu posso ter um estado de baixa ingestão de macro e de micronutriente, eu posso ter uma perda ou metabolismo aumentado, pacientes que têm estado hipercatabólicos, que também pode ser, na maioria dos casos, oriundos de alguma doença de base, alguma doença crônica,
esses pacientes eles já se enquadram nesse risco nutricional. E o que é que os últimos estudos eles trazem para a gente, né? Na última década, todos os estudos eles vêm apontando, sinalizando, quase escandalizando esse aumento muito expressivo de desnutrição em ambiente hospitalar. Antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de que o paciente no ambiente extra-hospitalar era um paciente extremamente bem nutrido. Mas o que é que a gente tem hoje? Nós temos hoje que a desnutrição é extremamente prevalente em ambiente hospitalar. Então, o paciente que ele está hospitalizado, primeiro ele passou pela UPA. Hoje as UPAs elas são uma porta de entrada para o serviço de específico, né, um hospital específico. Então, esse paciente ele já entra nesse serviço desnutrido. Então, o último levantamento nos trouxe que 32% dos pacientes que se internam, eles já se internam com déficit nutricional, eles já se internam desnutrido. E dependendo da doença que aquele paciente chegue para a gente, uma cascata extremamente devastadora para o estado clínico do paciente, tá? Então, o que é que eu trouxe aqui hoje para a gente começar a conversar sobre esses desfechos, né? Um paciente que ele é desnutrido, ele tem mais tempo de internação, ele está mais suscetível a complicações clínicas, é um paciente que desenvolve muito mais infecções, seja infecções de pele devido à fragilidade tecidual, seja outro tipo de infecções respiratórias, infecções urinárias, devido à baixa imunidade, e são pacientes que ele tem pior desfecho clínico. Então, o número de mortalidade, quando o paciente é desnutrido, é muito, muito maior. Sem falar que o paciente desnutrido é um paciente que ele é muito, muito mais caro. E quando a gente consegue tirar ele de risco clínico, que aí a gente já pensa, né, na alta, é um paciente que possivelmente ele vai retornar para o serviço com 15, 30 dias, devido ao estado nutricional não recuperado, ainda em estresse, devido à doença que foi instalada. E aí, inicialmente, eu falei, né, que assim, a gente tem, em toda a trajetória, a gente tem algumas dificuldades. Hoje, a minha maior dificuldade com o paciente crítico é o tempo de jejum. Tem muitas unidades, muitos hospitais que eles têm protocolos no qual se deve se iniciar a terapia nutricional, seja ela interal, parenteral, após 24 horas. Outros protocolos e alguns estudos, né, algumas literaturas trazem que a gente pode estar iniciando terapia nutricional após 48 horas. E eu trouxe aqui esse esqueminha para a gente poder conversar a respeito deles e a gente poder ter um entendimento do que acontece com o paciente quando ele está no jejum, principalmente no jejum prolongado. Quando a gente fala em jejum, a gente tem que arremeter que a gente tem duas fases de jejum. A gente tem a fase inicial e a gente tem a fase sequencial, no qual, na fase inicial, ela corresponde nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 15, 24 horas, o meu corpo, o corpo do meu paciente, que ali ele está em dieta zero, ele vai precisar manter a vitalidade, né? Os órgãos, eles vão continuar funcionando, então ele vai precisar de energia para poder promover a vitalidade de um tubo. Então, a gente vai começar a utilizar como precursor de glicose o glicogênio. Até então, tudo ok, tudo bem, a gente está usando o glicogênio, e aí o glicogênio ele vai suprir essa necessidade. Porém, o glicogênio, ele só vai ser funcionante nas primeiras 24 horas. Porque após as 24 horas, essas reservas elas já começam a ficar insuficientes ou até mesmo esgotadas. E aí a gente entra após 24 horas na fase sequencial, que para mim é uma das fases mais perigosas e que tem um desfecho de comprometimento para o paciente muito sombrio. Por quê? Nessa fase,
eu vou começar a utilizar proteína, aminoácido muscular, como precursor de glicose. Então, nessa fase sequencial, após 24 horas, que eu vou iniciar o processo de proteoliólise, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um aumento de uso de proteína. Sequencialmente, eu vou estar desenvolvendo um processo de sarcopenia nesse meu paciente. Então, as principais implicações clínicas para esse jejum prolongado é a desnutrição, a variação de hormônio, que são causadas pelo estresse, a sarcopenia e a insuficiência hormonal. Geralmente, o que a gente encontra em paciente crítico? Hiperglicemia ou um aumento de insulina na corrente sanguínea. Então, eu já sei que quando está num estresse extremamente grande, o aumento de hormônios catabólicos no meu paciente, ele é extremamente aumentado, tá? E a sequela mais alarmante desse jejum prolongado, além da desnutrição calórico-proteico, é a redução da imunidade, onde o meu paciente ele fica muito mais susceptível a todas aquelas outras questões que a gente falou, né? A lesões teciduais, mais susceptíveis a outro tipo de infecção, dentre outras coisas, né, que aí pode estar ocorrendo para esse paciente. Como eu citei agora, um aumento expressivo, às vezes o paciente não é nem diabético, mas ele faz curvas glicêmicas extremamente altas devido ao jejum prolongado, ao estresse e ao aumento do catabolismo. E aí, a gente tem aqui esses pontos que eu até chamo de pontos chaves, né? Que são pontos no qual a gente tem que se deter bastante neles, né? Todo paciente, principalmente o paciente crítico, ele deve ser triado, porque a partir da triagem nutricional, eu como profissional nutricionista, eu vou ter o diagnóstico nutricional do meu paciente, e quando eu tiver já esse diagnóstico nutricional do meu paciente, já tiver as condutas já estimada, eu já tiver toda a avaliação dele, tudo muito bem calculado, eu vou poder discutir com a minha equipe multidisciplinar para a gente poder adotar a conduta mais adequada. Claro que, quando a gente fala de paciente crítico, a gente sempre vai ter que lembrar que o paciente crítico é altamente instável. E quando esse paciente ele encontrar-se em instabilidade hemodinâmica, infelizmente, a nutrição ela não vai poder fazer ajustes positivos para melhorar esse estado clínico no momento. Então, a gente vai ter que respeitar esse momento e deixar a equipe médica compensar o paciente, iniciar a fase de desmame, para aí sim a gente poder adotar qualquer outro tipo de conduta aplicada à nutrição. Outra coisa que a gente deve evitar é o jejum prolongado, devido a todas essas cascatas negativas que traz ao paciente. A gente não deve só pensar no presente, né? A gente trata o paciente no futuro, mas a gente trata o paciente no futuro pensando mais à frente. Então, eu estou tratando o paciente hoje, mas eu já estou pensando na reabilitação do paciente, eu já estou pensando na recuperação clínica desse paciente, para esse paciente ter uma possível alta após melhora. E aí, quando a gente tem um jejum prolongado, é uma outra coisa que, além de todo o estresse, as alterações hormonais, toda essa cascata que tem, a gente pode também estar promovendo uma síndrome de realimentação, que isso é algo que é muito comum em pacientes críticos, tá? Sejam eles internados em unidades de pronto atendimento, seja o paciente crítico internado em um ambiente hospitalar, em um hospital propriamente dito. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, você, meu amigo médico, estudante de medicina, quando seu nutricionista chegar na reunião multidisciplinar, falando da importância da intervenção nutricional, né? Falando assim dos pontos negativos que a gente está tendo naquele jejum prolongado, e eu até entendo que às vezes o médico ele fica um pouco receoso de iniciar, mas assim,
dê ouvido ao que a sua nutricionista está falando. Se possível, tente discutir mais a fundo, né? Tente ver o que é que ela está querendo trazer de sugestão, porque às vezes quando a gente diz que a gente quer iniciar uma terapia nutricional, a equipe já pensa que a gente já quer infundir 2.500 calorias no paciente. E aí a gente também tem que respeitar o estado atual do paciente. Na maioria das vezes, para paciente crítico, né, pacientes COVID, que é muita realidade ainda hoje, a gente vai iniciar, mas a gente vai iniciar com a calorimetria baixa. A gente não vai iniciar um suporte nutricional com 2.500 calorias, com a necessidade calórica total do paciente. Então, assim, vamos se deter, a gente poder escutar, poder debater em equipe multidisciplinar o que a gente pode fazer de melhor para aquele paciente naquele momento, para a gente poder estar evitando esse jejum prolongado. E, assim, como eu já citei aqui, essas alterações metabólicas que são muito persistentes no paciente crítico, né, que ela se caracteriza por aumentos de curvas glicêmicas, aumentos de insulina, alta lipólise, alta proteólise. Então, são encaixes que são devastador para o estado clínico e o estado nutricional do paciente. Como eu falei anteriormente, eu posso conseguir recuperar o estado clínico do paciente, né? O paciente passou pelo processo de reabilitação no hospital e aí a gente conseguiu dar alta para o hospital. Porém, se o meu paciente ele ainda está indo para casa com um estado nutricional extremamente fragilizado, por alguma outra queixa, até por uma simples infecção urinária, esse paciente pode tornar, e essa simples infecção urinária ela pode virar uma sepse. Então, vejam quanto é importante um paciente bem nutrido. A gente teve até um treinamento em nível de equipe multidisciplinar, no qual a gente foi capacitado pelo nosso coordenador de odontologia. E ele abriu um momento para que eu pudesse falar sobre desnutrição, né? Porque naquele momento a gente estava falando de higienização da cavidade oral. Mas veja, quando a gente trata de um paciente desnutrido, a gente tem que ter uma sequência de cuidados. A gente tem que cuidar da cavidade oral, a gente tem que cuidar do estado nutricional, a gente tem que cuidar da mobilidade daquele paciente naquele momento, enquanto ele está restrito ao leito, para que ele não venha desencadear ainda mais outros processos, tá? E a gente tem, por fim, a maior liberação de hormônios catabólicos. Então, veja que cascata acontece nesse paciente quando ele está em jejum prolongado. A gente tem um aumento de hiperglicemias, aumentos de hormônios catabólicos, e aí a gente só visa uma coisa, a gente só visa que quando o paciente ele está tão descompensado, a gente só visa um desfecho negativo. Tem casos que o paciente ele consegue utilizar a energia que está estocada em músculo até 40%. Então, se o paciente, que há casos de o paciente ficar até 10 dias, 8 dias de jejum, é um paciente que, infelizmente, é um possível óbito. Porque, assim, o paciente ele está extremamente descompensado. Então, a minha missão e o que eu quero trazer hoje para cá, né, para a gente pensar quanto equipe, quanto profissional, é que a terapia nutricional, ela é vital para o paciente crítico. Isso eu gosto muito de frisar em qualquer palestra que eu dou, que eu falo sobre terapias nutricionais. A terapia nutricional, ela é vital para o paciente crítico. Quando esse procedimento ele é adotado de forma tardia, o que é que eu vou encontrar nesse paciente? Eu vou encontrar um ciclo extremamente vicioso, no qual eu vou ter catabolismo, eu vou ter desnutrição, eu vou ter sarcopenia, e isso tudo vai resultar num desfecho extremamente negativo para o meu paciente. Pode ser até que seja um paciente que eu venha a perder ele daqui a alguns meses, alguns dias, talvez, né? Talvez assim eu ainda consiga reestruturar, mas talvez esse paciente ele retorne para mim, ele retorne com outras infecções, com outros casos, seja o paciente que eu vá perder. Então, o meu papel, tanto na minha equipe multidisciplinar, quanto
na vida de outros profissionais que eu ando tendo contato, é de trazer essa visão, que a terapia nutricional ela é vital. Então, o quanto antes a gente puder adotar uma terapia nutricional, seja ela uma terapia nutricional por sonda nasoenteral, seja ela por via parentética, que a gente comece a terapia nutricional. Eu sempre digo que ela devia ser de condutas, a primeira conduta a ser adotada, a primeira conduta a ter importância na recuperação do paciente. Claro que o paciente, ele tendo condições estáveis, condições hemodinâmicas para poder receber essa terapia. Então, não vamos tardar na terapia nutricional quando a gente tiver esses pontos positivos, né? Quando o paciente ele estiver estável hemodinamicamente, que aí a gente não tem o porquê deixar o paciente em dieta zero, sei lá, por quantos dias, 2 dias, 3 dias. Não vamos esperar para reavaliar, vamos esperar para reavaliar. Enquanto a gente está reavaliando, o paciente entra em estresse extremamente devastador e isso pode levar o paciente a óbito, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite para vir trazer as minhas experiências, as minhas colocações sobre terapia nutricional. A nutrição é extremamente fundamental, seja ela numa UPA, seja ela em uma UTI, né? A gente tem que valorizar o profissional nutricionista, valorizar suas colocações, porque quando a gente soma força, quem mais tem a ganhar é o nosso paciente. Então, eu me coloco à disposição, se por um acaso vocês têm alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, que é Jéssica, G-E-S-I-K-A, assuncão@outlook.com. Também tem o meu Instagram, no qual dele eu sempre estou postando a minha rotina dentro da unidade, a minha rotina em consultório. O meu consultório hoje é uma extensão do que eu vivencio na unidade de pronto atendimento. Então, eu sempre estou trazendo conteúdos, né? Que aí são conteúdos que servem tanto para nutricionista, estudante de nutrição, mas assim para todos os componentes da equipe multiprofissional, no qual a gente fala muito de terapia, né? A gente fala de métodos de melhorar a aceitação de dieta do paciente. Então, eu também vou deixar aqui meu Instagram, que é o @JessicaAssuncãoNutri. Se vocês tiverem possíveis dúvidas ou questionamento, eu estou à disposição de vocês. E agora eu passo a palavra para o Enzo. Muito obrigado, Jéssica. Excelente palestra e aula que você acabou dando aqui para a gente. E para quem não conhecia a Jéssica antes, realmente compensa muito seguir ela no Instagram, que eu já sigo ela tem um tempo. E ela fala muito bem sobre essa área da nutrição. Ela até acaba passando um pouquinho também da de nutrição e falando um pouco até de coisas que envolvem a medicina em si, do dia a dia, de como é a nossa vivência no CTI, como se fosse, o que é que a gente vai se deparar com as coisas que são mais do cotidiano. Então, para quem tem interesse nessa parte mais de nutrição, ou até de endocrinologia, essas coisas, eu recomendo muito seguir ela no Instagram para você conseguir ter uma ideia melhor de como que é essa prática no dia a dia. Eu separei algumas perguntas aqui para você, Jéssica. Sobre essa questão da nutrição, quando que eu vou conseguir virar a chavinha de quando eu vou começar a nutrição no meu paciente crítico? Assim que o paciente já chegou para mim, eu já vou começar a nutrição dele? Ou caso ele precise de uma cirurgia de emergência, eu tenho que esperar a cirurgia passar? Como que funciona esse início da nutrição? Ótima pergunta, Enzo. Então, pacientes que eles estão em caso de uma cirurgia de emergência, né, a gente vai seguir o protocolo do jejum. E aí, pós-cirurgia, seja ela uma cirurgia digestiva, por exemplo, a gente vai iniciar essa terapia nutricional mais ou menos 24 horas após o procedimento, com dietas mais líquidas sem resíduos. Então, a gente pode estar iniciando dieta via oral, dependendo do tipo de cirurgia, ou se for um paciente um pouquinho mais grave, que aí intercorreu durante o procedimento,
precisou passar uma sonda, então a gente pode estar utilizando a terapia nutricional interal para esse paciente, tá? E aí a gente só não vai explorar muito em quantidades calóricas. Mas aí, para ambos os pacientes, eu preciso que o paciente esteja estável hemodinamicamente. Eu não posso iniciar nenhum tipo de intervenção nutricional se o paciente está em instabilidade. Então, eu preciso que o meu paciente esteja estável, né? Para aí eu poder iniciar a intervenção nutricional. Entendido, Jéssica. E mais uma pergunta aqui, a última, sobre essa questão da caloria novamente. Como que eu vou delimitar quanto eu vou dar para o meu paciente de caloria, assim, de início? Vai ter uma fórmula? Como que é feito esse cálculo? Ou se eu vou de acordo com o que o paciente está aguentando, que eu vejo que ele é capaz de conseguir? E a progressão dessa caloria é delimitada a cada 24 horas eu vou aumentar tanto? Ou você tem que ir vendo de acordo com o que o paciente está suportando? Em questão de terapia nutricional interal, o nutricionista, ele vai fazer, quando ele faz a admissão do paciente, né, ele faz a triagem nutricional, e ele faz a avaliação nutricional, a partir desses dois protocolos, ele vai iniciar todos os cálculos. Então, ele vai pegar, digamos que nós estejamos tratando de um paciente que chegou, um paciente de 80 anos, chegou com o peso atual de 40 quilos, com a circunferência de panturrilha de 17 e com a queixa de desúria, tá? E aí foi um paciente que fez uma hiperglicemia, descompensou, e aí a equipe decidiu por sedar esse paciente e por intubar. Então, assim, quando esse paciente ele estiver estável hemodinamicamente, eu vou começar a nutrir esse paciente. Porém, o que é que eu vou fazer anteriormente a isso? Eu vou pegar o peso atual do meu paciente, seja ele pesado naquele momento da admissão, seja o paciente referido, o peso ou o acompanhante, ou então eu estarei estimando o peso do meu paciente, tá? A partir de eu definir o peso do meu paciente, eu vou estimar a calorimetria. Quanto é que eu vou querer oferecer para esse meu paciente? Eu vou querer oferecer 20 calorias por quilograma de peso, 25 calorias por quilograma de peso, 30 calorias por quilograma de peso. Como é um paciente que está apenas com 40 quilos e eu coletei uma circunferência de panturrilha bem abaixo do que seria preconizado, é um paciente que ele está precisando de uma reposição de macro e de micronutrientes e que está desnutrido. Então, digamos que eu queira iniciar com um suporte de 30 calorias, tá? Então, eu vou pegar o meu peso atual, 40, vezes a minha quantidade de calorias que eu quero ofertar. Digamos que eu quero ofertar 30 calorias por quilograma de peso. E eu vou fazer essa multiplicação. Então, eu vou pegar 40, são referentes ao peso do meu paciente, vezes a calorimetria que eu estou estimando para ele. Então, eu tenho 1.200 calorias. Esse valor, 1.200 quilocalorias, é a minha caloria total que eu quero oferecer para esse paciente. Mas meu paciente ele está chegando hoje. E aí eu preciso testar como é que vai ser a aceitação do meu paciente diante a formulação que eu prescrevi. Digamos que eu prescrevi uma dieta que seja 1,5 de caloria por ml. Quando a gente chega para a equipe e diz, doutor Enzo, eu optei por fazer uma dieta para o seu João hipercalórica. Então, é uma dieta que eu vou ter acima de 1,5 de caloria por ml. Então, são dietas que eu consigo ofertar uma caloria melhor com volume menor. E isso é muito interessante. Então, digamos que eu tenho 1.200 ml, 1.200 calorias a serem atingidas. E aí, eu vou atingir essa minha caloria estimada para o meu paciente com 800 ml. Mas eu não posso iniciar hoje 800 ml. Eu vou iniciar hoje 6 horários de 30 a 50 ml. Eu não costumo muito iniciar com 30 ml, porque eu acho que 30 ml a conta não fecha. Fica ruim para a gente progredir. Então, hoje, nesse primeiro horário e nos horários subsequentes, eu vou iniciar com 50 ml. Após 24 horas, eu vou reavaliar. Então, eu vou chegar lá em Seu João,
vou fazer os meus exames, vou ver se ele evacuou, vou ver se ele tem distensão abdominal, se tem alguma presença de gases, se o abdômen está distendido, se quando eu faço o exame de apalpação, eu consigo identificar alguma coisa, procuro saber da equipe de enfermagem se o meu paciente ele regurgitou, se ele veio apresentar algum desconforto após eu ter iniciado a dieta. Se tudo foi muito tranquilo, o paciente fez cocô normal, o paciente não regurgitou, durante o meu exame lá, eu apalpei, o abdômen está direitinho, então eu vou evoluir mais 50 ml. Então, na minha primeira 24 horas, eu utilizei 50 ml por horário. E aí, no meu segundo dia de terapia nutricional, eu vou usar 100 ml por horário. E assim, sucessivamente, até eu atingir a minha necessidade calórica. Claro que, em todo esse processo, possa ser que a equipe médica viu que, assim, ele está com a bactéria resistente e aí trocou o antibiótico. Ou, sei lá, o paciente tem uma sensibilidade a qualquer outro fármaco que esteja sendo utilizado. E aí o paciente começou a fazer diarreia. Aí o doutor Enzo chega para mim, Jéssica, a gente vai suspender a dieta porque seu João está fazendo quadros diarreicos. E aí a gente vai chegar no denominador comum. Quando a gente tem quadros diarreicos no paciente, o ideal realmente é da gente não suspender a dieta. A gente pode estar regredindo o volume, então a gente não vai evoluir. Então, se a gente já chegou a 100 ml e nesse segundo dia o paciente intercorreu, né, teve gases, abdômen distendido, algum retorno de dieta, então, diarreia, e aí o médico chega e diz, a gente vai suspender. Então, o meu papel é da gente não suspender. Eu estou aqui para convencer a você a não suspender a dieta por esse motivo. Então, a gente vai conversar, a gente vai se alinhar e a gente vai regredir o volume. Então, a gente vai voltar para os 50 ml. Se por um acaso eu contar com outras estratégias no meu hospital, eu posso fazer. Então, eu posso estar modulando um pré-biótico, um simbiótico, para poder melhorar. Se isso, de fato, for algo que seja progressivo, a diarreia não cesse, não cesse, não cesse, com todas as minhas estratégias, a indicação é de utilizar uma terapia nutricional parentérica. Mas, na maioria dos casos, quando a gente consegue achar o causador do desconforto, a gente, só com essas medidas, a gente já consegue melhorar o status do paciente e aí a gente consegue ir evoluindo novamente a terapia nutricional interal. Muito obrigado, Jéssica. Queria agradecer aqui em nome do primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados do Paciente Crítico, de toda a nossa estrutura, de todos os participantes, a sua aula que foi excelente, sensacional, que é de um tema que, pelo menos para mim, eu acho muito importante, que eu gosto muito. E só para lembrar, gente, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a Jéssica para qualquer fim, ou para chamar ela para uma nova palestra novamente, alguma coisa, ela deixou esse e-mail para contato e o Instagram dela. Muito obrigado por sua participação, Jéssica. Obrigado por todos os ouvintes. E aguardamos a próxima palestra. Obrigado.